Olá, turmas! Vamos dar início a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos verificar qual é esta aula de hoje. Aula de número 26, nós teremos revisão e avaliação. Vamos lá, acompanhem comigo. Nós estaremos aqui trazendo a abordagem de alguns temas importantes relacionados à nossa unidade de estudos. Então, nós iniciamos aqui com a teoria do Big Bang, onde nós vamos verificar, sobre essa teoria o que ela vinha a afirmar em relação aí à origem, o surgimento e a evolução do universo. Acompanhem comigo. A teoria do Big Bang, ela é a explicação científica mais aceita sobre a origem e a evolução do universo. Existem muitas outras teorias, muitas outras explicações, mas para a comunidade científica, essa é a teoria mais aceita. Ela postula que o universo ele começou ali a partir de um ponto extremamente quente e denso, há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. E desde então tem se expandido continuamente. Então, a astronomia ela é a ciência que se preocupa em estudar os corpos celestes, em estudar a origem do universo, a sua evolução. Mas a gente precisa lembrar o que é o universo, qual é a definição de universo. E aí a gente vai verificar que o universo ele é o conjunto de tudo o que existe, incluindo toda a matéria, desde um pequeno grão de areia até o maior dos planetas. Ele vai incluir também toda energia, espaço e tempo. O universo ele é vasto e complexo, ele vai abranger ele abrange bilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias vai ter bilhões ou trilhões de estrelas, planetas, nebulosas, buracos negros e outros objetos cósmicos. Então, vamos verificar aí alguns corpos celestes presentes que fazem parte do universo, onde nós vamos destacar aqui os planetas. Os planetas eles são astros sem luz própria que giram ao redor de uma estrela. Então, atualmente são reconhecidos 8 planetas no nosso sistema solar. E nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nós temos alguns planetas que são classificados como planetas rochosos, que é aqueles que estão mais próximos do Sol, e nós temos os planetas gasosos, que são os que estão mais distantes do Sol. Outro corpo celeste que está presente no universo são as estrelas. E aí a gente vai verificar que as estrelas são corpos celestes que têm luz própria, compostos majoritariamente por hidrogênio e hélio. E elas nascem a partir de nuvens de gás de poeira cósmica, conhecidas como nebulosas, que se contraem sob a influência da gravidade. Então, nós vimos que as estrelas elas não nascem de uma hora para outra. Elas nascem ali a partir da gravidade, gerando aí esses corpos celestes. Os asteroides, que são outros corpos celestes do universo. Os asteroides são um asteroide, na verdade, é um corpo celeste rochoso ou metálico que orbita o Sol. Geralmente, eles são encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas há outras regiões também que eles podem ser encontrados. Quando eles se aproximam do Sol, eles formam aí essa cauda luminosa. Os cometas, eles são corpos celestes compostos principalmente por gelo, poeira e rochas, que também orbitam o Sol em uma órbita altamente elíptica. E nós temos também os meteoritos. O que é um meteorito? Ele é um fragmento de rocha ou metal, um fragmento de origem que pode ser de um cometa, de um asteroide.
E esse fragmento, quando ele entra em contato com a atmosfera da Terra, ele fica ali viajando no espaço. Quando ele entra em contato com a atmosfera da Terra, a partir do espaço exterior e atinge a superfície terrestre, nós dizemos que nós temos um meteorito, né? Mas quando esse fragmento ele não entra em contato com a superfície da Terra, nós temos aí a formação de um meteoro, que é o que nós chamamos de estrelas cadentes. O nosso universo, né, nós vamos ter algumas galáxias. E o que são galáxias? São gigantescas estruturas cósmicas compostas por bilhões ou até mesmo trilhões de estrelas, de gás, de poeira cósmica e matéria escura, e esses estão todos unidos ali pela gravidade. As galáxias, elas podem ser classificadas em 3 tipos: as espirais, as elípticas ou podem ser galáxias irregulares. As galáxias espirais, elas possuem braços espirais distintos que se estendem a partir de um núcleo central. Então, elas têm um formato ali de um disco e elas têm ali vários braços que o circundam. As galáxias elípticas, elas têm uma forma mais oval, né? Ela é uma esferoide ali mais alongada, sem estruturas espirais visíveis. E elas tendem a ter menos gás e poeira interestelar em comparação com as galáxias espirais. Já as galáxias irregulares, elas não possuem uma forma definida, uma forma organizada. Elas podem apresentar uma mistura de características, tanto das espirais quanto das elípticas. Geralmente, elas são menores e menos comuns do que as outras 2 categorias principais. Nesta próxima imagem, vocês podem estar observando o formato, a estrutura de cada uma desses 3 tipos de galáxias, onde nós temos as elípticas, né, onde ela tem um formato mais oval, a galáxia espiral, que ela tem esse formato de um disco achatado, e aí ela vai ter braços aí em volta dela, e a galáxia irregular, que ela não tem uma definição exata, né? Ela tem ali um pouco da mistura das outras 2 categorias. A nossa Via Láctea, que é a galáxia que nós vivemos, né, que é como se fosse o nosso endereço cósmico, ela é uma galáxia espiral e ela agrupa ali cerca de 150 bilhões de estrelas. A nossa Via Láctea, ela se formou há bilhões de anos através da aglutinação, né, onde foi ali se juntando gás e matéria escura no universo jovem, formando ali a nossa Via Láctea, que foi se formando ao longo do tempo. Então, ela passou ali nesse processo por fusões com outras galáxias menores e ela continua a evoluir através de interações gravitacionais com as galáxias vizinhas a ela. Nós temos também a Lua, né, que é um corpo celeste que está presente aí no nosso universo. A Lua, ela é o satélite natural da Terra, é o único satélite do nosso planeta. Outros planetas, eles têm mais de uma Lua. A Terra tem apenas um satélite natural e a Lua é o mais próximo satélite que orbita a Terra e que não possui luz própria. Então, dependendo da posição da Lua em relação ao Sol e em relação à Terra, ela passa ali por 4 fases, que é chamada de a fase da Lua nova, da Lua crescente, da Lua cheia e da Lua minguante. Então, quando o ciclo dessas fases da Lua, ele dura cerca de 29 dias. E aí, quando nós temos esse ciclo completo, nós chamamos de ciclo lunar. Um outro tema da nossa unidade de estudo diz respeito aos climas. E aí a gente vai verificar em relação aos climas do Brasil. Primeiro a gente vai falar trazendo aqui, relembrando sobre as zonas térmicas da Terra, observando que o território brasileiro, em sua maior parte,
ele está localizado aí na zona tropical, que corresponde a essa faixa vermelha no nosso mapa, que é a zona mais quente do nosso planeta, devido à maior incidência de radiação solar. Mas nós temos uma pequena parte do território brasileiro, a parte mais ao sul, que corresponde boa parte da região sul do nosso país, ela está localizada, essa parte está localizada na zona temperada sul. Então, o Brasil ele está localizado nessas duas zonas térmicas, a tropical e a zona temperada sul. Por isso, no território brasileiro predominam os climas quentes. E antes de nós falarmos sobre os tipos de climas do Brasil, a gente verifica a diferença entre dois conceitos muito importantes, que é a diferença dos conceitos de tempo e clima. O tempo, né, é importante entender, porque quando a gente fala das características dos tipos climáticos, a gente vai estar falando dos elementos do tempo, a gente vai estar falando sobre o clima, então a gente precisa entender esses dois conceitos, porque muitas vezes eles são usados como sinônimo para designar o mesmo estado da atmosfera. Então, o tempo atmosférico ele é o estado momentâneo da atmosfera, né? Ele é variável, então ele pode mudar em questões de dias, de horas ou de semanas. Então, por exemplo, pode de repente estar durante ao amanhecer estar bastante ensolarado e de repente começa a chover. Então, nós temos aí uma mudança no tempo atmosférico. O clima ele corresponde, né, a um comportamento mais duradouro da atmosfera. Então, o clima ele não é variável. Então, ele é um comportamento mais longo do estado da atmosfera. Então, compreendendo esses dois tipos, essa diferença entre tempo e clima, a gente fala sobre os climas do Brasil, mostrando aqui um mapa que traz aí as zonas climáticas do território brasileiro. E aí a gente vai ter a ocorrência do clima equatorial, que no nosso mapa aí aparece com a cor verde, o clima tropical, zona equatorial, destacado aí pela cor rosa, o clima tropical nordeste oriental, destacado aí pela cor, um tom de laranja mais forte, o tropical Brasil central, que se destaca aí em boa parte da região centro-oeste do Brasil, pegando uma parte do sudeste e da região sul, e o clima temperado. Cada um desses tipos climáticos eles têm características de temperatura, de pressão, né, de precipitação. Cada um deles vai ter características que o diferenciam. E eles vão ter também alguns tipos de vegetações que vão estar associadas a esse tipo climático. Uma outra temática da nossa unidade de estudo diz respeito à estrutura interna do nosso planeta, onde a gente verifica que o planeta Terra, ele é formado, o interior do planeta Terra, ele está dividido em 3 importantes camadas. Quais são essas camadas internas? Quais são as camadas que compõem a estrutura interna da Terra? Nós temos a camada mais externa, que é a crosta terrestre. Nós temos, abaixo dela, nós vamos ter o manto da Terra, e vocês podem estar observando a localização dessas camadas nesta ilustração. E nós vamos ter o núcleo da Terra, que ele vai se dividir ali em núcleo externo e núcleo interno. E aí a gente verifica as principais características em relação a cada uma dessas camadas, observando aí as características da crosta terrestre. A crosta terrestre é essa camada sólida superficial da Terra, né? Então ela é constituída ali de rochas e minerais, onde tem a presença de silício, de magnésio e de alumínio, né? É onde nós vivemos, nessa parte mais superficial da Terra, e onde os demais, toda forma de vida, ela acontece ali na crosta terrestre. A nossa crosta ela é dividida em duas partes, né, que é a crosta continental, onde estão localizados
os continentes e as ilhas, e a crosta oceânica, onde está localizada, onde ela está abaixo dos mares e dos oceanos. Então, nesta ilustração, nós podemos observar aí que a crosta continental ela é mais espessa comparada à crosta oceânica. A crosta continental ela tem uma espessura que varia ali entre 30 a 80 quilômetros. E a crosta oceânica, que é mais fina, ela tem uma espessura ali que varia entre 5 a 10 quilômetros. Crosta continental ela é constituída principalmente por granito, mas existem também outros elementos. E a crosta oceânica ela é constituída principalmente por basalto. Dando continuidade, vamos verificar a outra camada interna do nosso planeta, que é o manto. O manto é essa camada que vem abaixo da crosta terrestre, com uma profundidade entre 70 quilômetros e 2.900 quilômetros. Então, nessa camada, nós vamos encontrar um material ali, rochas derretidas, né? Esse material ali que está num estado viscoso ou pastoso, né, que é a forma do magma dos vulcões. Então, esse material, quando ele está ali em convecção no manto, nós dizemos que o nome dele, né, nós nos referimos ao magma, porque ele entra em contato ali com outros gases, com outros elementos, então nós temos um material chamado de magma. Esse material, quando ele entra em contato com a superfície da Terra, quando ele é expelido através dos vulcões, nós vamos ter a lava vulcânica. E essa lava, quando ela se resfria na superfície, nós vamos ter aí a formação das rochas ígneas ou intrusivas. No interior da Terra, mais adentro do nosso interior, que é a camada mais interna, nós temos o núcleo, que é a parte central da Terra. O núcleo ele é formado principalmente, né, nós temos aí uma grande constituição de ferro e níquel, são os principais elementos aí no interior da Terra. O núcleo ele também é chamado de NIF devido a essa composição. Nessa camada, nós temos temperaturas extremamente elevadas, né, entre 4.800 graus Celsius e até 6.000 graus Celsius, como estimam os cientistas em relação à temperatura do núcleo da Terra. Então, acredita-se que o centro deste núcleo ele seja sólido e que o núcleo exterior ele seja viscoso ou semilíquido. E aí vem aquela dúvida, né, quando nós falamos sobre o interior da Terra, como é que os cientistas eles podem prever ou podem afirmar como é a constituição do interior do nosso planeta? Se as profundidades, à medida que se avança, à medida que você vai adentrando, digamos, o interior do nosso planeta, as temperaturas vão ser mais elevadas. Mas os cientistas eles estão buscando ali, fazendo sempre novos estudos. Então, os cientistas, por exemplo, eles conseguiram chegar à maior profundidade já atingida ao interior do nosso planeta, foi onde foi perfurado um poço chamado Superpoço Profundo de Kola. E aí a gente vai verificar esse poço, né, que está localizado lá na Rússia. Então, a profundidade máxima que o ser humano conseguiu atingir foi em torno de 12.262 metros de profundidade. Essa perfuração fez parte aí de um projeto que durou quase 20 anos e o objetivo era estudar a crosta terrestre e obter dados sobre a estrutura e a composição do interior da Terra. Então, nós temos aí onde está localizado o Superpoço Profundo de Kola, essa tampa de metal, né, que veda ali a entrada desse poço, né, e ela está lacrada ali por alguns ferrolhos. Dando continuidade, nós vamos ver um outro tema da nossa unidade de estudo que diz respeito à teoria da deriva continental,
que foi a teoria desenvolvida por Alfred Wegener no ano de 1912, onde esse autor ele afirmava que há 200 milhões de anos os continentes eles já estiveram unidos, formando uma única massa continental que ele chamou de Pangeia. E lá, quando existia a Pangeia, né, ela era rodeada por um único oceano que ele chamou de Pantalassa. Esse continente ele continuou, ele estava ali se movimentando à deriva na superfície terrestre, como a teoria ela afirma que os continentes eles estão em movimento. E aí, com o passar dos anos, há cerca de 135 milhões de anos, nós tivemos aí a fragmentação da Pangeia. E aí a gente vai ver essa divisão dessa massa de terra em dois novos continentes, onde no hemisfério norte nós tivemos, há cerca de 130 milhões de anos, a Laurásia e a Gondwana, né? Então, esses dois continentes aí que se fragmentaram a partir da Pangeia. E esses continentes, de acordo com a teoria, eles continuaram se movimentando ao longo dos milhões de anos, né? Chegando até a configuração atual que nós temos hoje, né? A nossa superfície terrestre ali dividida em 6 continentes e 3 grandes oceanos. Alfred Wegener, ele revolucionou, né, a ciência naquele momento, mas inicialmente a sua teoria ela foi rejeitada porque ele não conseguia comprovar qual era o mecanismo, né, que fazia, qual era a força que fazia com que os continentes se movimentassem. Então, ele utilizou várias evidências para tentar provar isso. Mas a sua teoria ela só foi confirmada, né, a partir dali da teoria da tectônica de placas, onde a NASA ela começa ali a fazer várias pesquisas, utilizando o sonar, pesquisando o fundo do assoalho oceânico, onde foi encontrado ali rochas mais recentes, que veio ali trazer o embasamento para o desenvolvimento de uma nova teoria, fundamentada na teoria de Wegener, a teoria da deriva continental, e aí a gente vai ter a teoria da tectônica de placas. A tectônica de placas ela afirma que a crosta terrestre ela é dividida em grandes blocos rochosos, rígidos, que compõem a nossa crosta. Então, são 14 as grandes placas principais que se movimentam alguns centímetros por ano sobre o manto terrestre. Então, essa teoria ela veio ali explicar que essas placas elas se movimentam ali, né? E as correntes convectivas do manto, elas é o mecanismo que vai provocar o deslocamento dessas placas. E essas placas oceânicas, elas podem ser classificadas como essas placas continentais, perdão, elas podem ser classificadas, né, essas placas, em placas oceânicas ou continentais ou placas oceânicas e continentais. As placas oceânicas, elas carregam a crosta oceânica, que é mais fina e mais densa do que a crosta continental. As placas continentais, elas carregam a crosta continental e são associadas a grandes massas de terra. E as placas oceânicas e continentais são os tipos encontrados tanto sobre os continentes como também sobre o assoalho oceânico. Uma outra temática da nossa unidade de estudo diz respeito ao relevo brasileiro. Aziz Absaber, ele classificou o relevo brasileiro em 3 principais formas: os planaltos, as planícies e as depressões. E dentro dessa classificação, ele classificou também 11 unidades distintas de depressões, 11 de planaltos e 6 de planícies dentro do território nacional. E aí, nesse mapa, a gente verifica essas subunidades que fazem parte dos planaltos, das planícies e das depressões. Então, os planaltos no território brasileiro, no nosso mapa, eles são indicados pela cor rosa, as planícies pela cor amarela e as depressões pela cor verde.
São 28 subunidades. Dessas 28 subunidades, algumas fazem parte do relevo amazônico. Aziz Absaber, ele classificou o relevo amazônico, que é constituído por 3 principais formas, que também nós vamos encontrar as planícies, que estão ao centro da região, os planaltos, que estão ao centro, ao norte e ao sul da região, e as depressões, que são predominantes na região amazônica. É a forma de relevo que mais se estende aí pela Amazônia. E aí a gente verifica aí o mapa do relevo amazônico, onde a gente vai ver as subunidades do relevo amazônico, onde a gente vai verificar 3 depressões, 3 planaltos e uma planície. Aí a gente verifica nesta animação o relevo amazônico, onde nós temos aí as principais formas, os planaltos, as planícies e as depressões, e o relevo brasileiro, e depois nós temos o relevo amazônico aí que vai ficar em destaque, né? É onde nós vamos verificar essas subunidades do relevo amazônico, que é um recorte do relevo brasileiro. E assim finalizamos os nossos principais destaques da nossa unidade de estudo. Até a próxima!